Samuel, independentemente de que seja a resposta do governo brasileiro política, sobretudo política, em relação ao desafio apresentado por Trump, o que eu venho buscar as suas tarifas à meia-noite significa para nós? Olha, se a gente olha o número, as tarifas brasileiras são maiores. O Brasil tributa mais do que a recíproca. Então, a técnica nossa é fazer o menos de marola possível, porque quanto menos mexer, melhor. Porque se o Trump vier com o discurso de reciprocidade... Mas ele veio já. 2 de abril. No Brasil. 2 de abril, vai chegar. Tem um cenário positivo, que é esse discurso de reciprocidade ensejar uma redução generalizada do Brasil. Isso seria o melhor dos mundos. Seria bom para o Brasil. Seria bom para o Brasil. Sim. E aí, dado que a gente vai reduzir para os Estados Unidos, vamos reduzir para todo mundo e vamos abrir a economia. E a gente aprovou uma reforma tributária há 2 anos que vai reduzir muito o custo de vida da indústria de transformação brasileira. Essa indústria, essa economia toda fechada que a gente tem, ela existe para defender a indústria manufatureira, que de fato tem motivos para isso, porque o custo de conformidade é muito grande, litígios é um nível de litígio maluco. Então, eu entendo isso. Mas agora, acho que com a simplificação tributária, a gente pode caminhar para uma abertura maior. Talvez um efeito colateral positivo dessa sanha maluca do Trump seja estimular que nós caminhemos. Mas talvez eu esteja muito otimista aqui. Não, mas é uma excelente provocação. Quantas vezes na nossa história econômica nós tivemos que fazer coisas porque as pressões vieram de fora, Thaís? Não, Inclusive exatamente. a abolição, né? A abolição da escravatura, por exemplo. começar. Mais Belo, importante, excelente exemplo, por sinal. Exato. Essa expectativa da redução da carga tributária do Brasil para exportação, onde consome a competitividade do produto brasileiro e tudo mais, é uma excelente notícia. É uma coisa mais de médio prazo, né, Samuel? Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra e vai trazer benefícios. No caso específico do aço, o Daniel já trouxe aqui o bingo, que é o excesso de oferta que tem hoje no mercado. O que a indústria do aço fala é que o que especificamente o Brasil produz de aço, especificamente para a indústria americana, é um produto estratégico e que, portanto, não vai provocar de um dia para o outro uma paralisia. Não é que amanhã nós vamos acordar e os navios não vão sair com as placas de aço para os Estados Unidos. Vão continuar indo. Eles têm a expectativa de que, como é uma demanda estratégica, que não é o Brasil que vai lá oferecer, são eles que vêm buscar, por causa da expertise brasileira, do produto brasileiro, essa coisa vai continuar. Há uma expectativa de que haja um freio de arrumação e que essa demanda diminua e tal. Mas já tem muito aço no mundo? Tem. Mas não é esse produto que responde pela maior pauta do aço do Brasil para os Estados Unidos. E o grande receio deles... Que o Daniel está me pedindo palavra. O grande receio deles é exatamente... Né? Só terminar aqui, Daniel. O grande receio deles é exatamente como vai ficar esse canal de comunicação com o governo americano, que está entupido. Então, eles geraram ali uma expectativa, uma esperança de que essa conversa da semana passada do Alckmin, que foi de alto nível, segundo muita gente que eu conversei, pudesse desobstruir esse canal, mas não necessariamente vai resolver de um dia para o outro. Dani. Thaís, me desculpe te interromper, eu só estava acrescentando, na verdade, que o que nós exportamos aos Estados Unidos é um produto mais rudimentar, é um aço menos trabalhado, é o que se chama de semi-acabado. E as siderúrgicas americanas pegam esse aço para processar e deixá-lo como um aço mais refinado, que é o aço que vai chegar no automóvel, na construção civil, na torre de transmissão de energia. Nesse mercado não há uma baita disputa global, então sim, os Estados Unidos vêm buscar no Brasil. Daniel. Não, foi bom, importante eu dizer isso, não é que a gente faz uma coisa do outro mundo, é que a gente faz uma coisa que é específica para eles, que é estratégica para eles. Uma dúvida que eu coloco, eu entendi o raciocínio que o Samuel nos apresentou aqui, mas eu tenho dúvidas extremas. Se você tem aqui, neste governo, uma mentalidade de baixar tarifas em função dessa guerra tarifária e, no final das contas, falar isso pode ser bom para o Brasil.
eu vejo mais uma pegada de proteção e de alerta de, puxa, a China, o México, a Europa, a Turquia pode inundar o mercado brasileiro com essa sobra que é para os Estados Unidos, portanto, é um movimento contrário, eu vou elevar tarifas. Aproveitar para elevar, também sinto isso. Há um ponto, porém, eu adorei a tua provocação intelectual, porque ela tem uma linha histórica importante. Não importa o que a gente acha, Lorival. As circunstâncias eventualmente nos obrigam a fazer o que até aqui parece impossível, a gente demolir esse sistema que você descreveu, necessário até inclusive na sua análise, de proteção para a indústria de transformação. Nós tivemos que industrializar o país, as coisas, fosse o que fosse, depois da Primeira Guerra Mundial. Nós estávamos completamente cortados, tivemos que fazer indústria no Brasil. Nós tivemos que trazer a indústria automobilística nos anos 50, igualmente forçados em boa medida por cenário externo. Será que agora o cenário externo nos força a fazer o que a gente foi incapaz, Lorival? Eu acho o seguinte, tem eleição no Brasil no ano que vem. Eu acho que a tendência do governo Lula é perder com o Trump, diferentemente do que aconteceu no Canadá. Porque no Canadá a reação foi patriótica, né? E a constatação de que Pierre Poilievre, o candidato conservador, ficaria de joelhos diante do Trump, como foi a expressão do novo primeiro-ministro interino Mark Carney. Porque eles são idênticos, eles falam as mesmas coisas, usam as mesmas expressões e tal, embora o Poilievre esteja defendendo tarifas, retaliações e tal, mas a situação colocou o Partido Liberal numa situação melhor. Aqui, eu acho que o efeito vai ser o contrário, por causa dessa forma de reagir que vem acompanhada de um ranço anti-americano, como o Caio estava descrevendo. Eu acho que, e como isso vai ter um efeito econômico muito ruim, né, principalmente e eu acredito que o governo Lula reagiria dessa maneira, aproveitando para elevar tarifas, porque isso faz sentido para certos setores econômicos brasileiros, e isso vai ter um efeito econômico muito ruim, e a trajetória já é ruim. Eu acho que isso vai ter um efeito negativo para a esquerda na eleição do ano que vem. Eu acho que muitos brasileiros podem chegar à conclusão de que é melhor ter um governo que conversa melhor com Donald Trump, que reage melhor em termos econômicos também. Eu acho que o Lula está cometendo um erro estratégico se for nessa direção. O estrago da taxa da blusinha, né, que aconteceu aqui, né? Eu acho que essa é a força contrária, né? Se o Lula partir para uma resposta em que ele queira proteger mais e que ele queira se colocar ali como uma potência que pode subir tarifas, a reação da população pode ser muito mais forte. E ele tem sido levado a essa circunstância. Está escolhendo ir mais à esquerda. Tem a percepção que o protecionismo brasileiro ele não tem uma coloração partidária? Porque o que, pelo menos, eu sempre estudei e li, que um dos maiores erros da política econômica brasileira, a lei da informática, de 1984, era num regime ditatorial de direita. Sim. E que foi um desastre para a economia brasileira. Sim. Eu noto que a forma como são criadas ou desfeitas as taxas no Brasil vale mais de quem dos setores que são mais próximos ou mais distantes do Palácio do Planalto, seja a esquerda, seja a direita, do que como uma opção de política econômica ideológica à esquerda ou à direita. Mas poderia surgir uma corrente política que pense como o Samuel estava desenhando aqui. O que o Caio está falando é que no Brasil a gente tem um nacionalismo, tanto pela esquerda, que seria o do PT, como pela direita, que foi o dos militares, né? O governo Geisel e tal. O governo FHC, acho que o período Collor e o governo FHC foi feito um esforço de ligar a economia brasileira com o resto do mundo. Quando entrou a hegemonia petista, né, a gente tem que lembrar, nós temos governos petistas desde 2003. O governo do conteúdo nacional. Né? Aí a gente voltou a uma agenda mais velha e não conseguimos sair dela. Talvez, se houver, acho que precisa haver uma mudança, transição política. Mas eu acho que talvez a direita, agora se entrar, seja mais globalista nesse sentido. A direita brasileira. A direita o que a gente brasileira. está vendo nos Estados Unidos é a direita nacionalista, né? Sim, que é esse movimento pendular. Só fazer um aporte ao que o Caio comentou, eu estava lembrando aqui, ninguém pode acusar Paulo Guedes de ser protecionista.
quando ele entrou no Ministério da Economia, a proposta era cortar em 50% todas as tarifas do Mercosul, e óbvio que isso ia ter uma dificuldade de prosperar com a Argentina na época, cortar 50% as tarifas todas do Mercosul em 4 anos. Rodou, cortamos na gestão Paulo Guedes 10% só das tarifas de bens de capital. Isso mostra que tem muita dificuldade política para implementar essa agenda. Mas essa redução que o Paulo Guedes promoveu já foi considerada um sucesso, né? Porque nunca ninguém tinha conseguido fazer... Foi no período em que o Maurício Macri estava lá. E veio o Alberto Fernandes. Exato, nunca né? ninguém conseguiu fazer Mas ele tem razão, diferente. teve muita resistência no Brasil também. Então, mas é porque é setorial, né? Não é uma coisa... Mas a coloração do PT é uma coloração do conteúdo nacional, do fechamento e da proteção.